Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E na videoaula de hoje nós vamos estar reproduzindo esse lindo tapete. Ele é o modelo mais vendido no momento da Janine Freitas. Eu vou estar utilizando a cor tangerina, um tom de laranja do barbante Apollo e a cor bege, tá? E é de ordem 6. Eu vou estar utilizando a agulha número 4. Você pode estar utilizando a agulha da sua preferência. E vou estar deixando passando aí quantas gramas ele fica pesando e a medida dele. Lembrando que varia a tensão de ponto de cada um, tá, gente? Então, vamos para a videoaula. Vamos iniciar aqui o nosso tapete. Já tô com a minha agulha e o meu fio. Aqui vou fazer dessa forma, ó. Tá segurando aqui, ficou como se fosse um Ezinho aqui, tá? Vou introduzir a minha agulha aqui. Aqui vou fazer uma correntinha, ó. Agora eu vou estar puxando dessa forma e formou um nozinho. Agora vamos fazer 22 correntinhas. A gente não vamos contar com esse nozinho aqui não, tá? 1, 2, 3. Eu vou fazer um total de 22 correntinhas e volto com vocês. Fiz aqui as minhas 22 correntinhas. Agora vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima correntinha aqui nós vamos laçar a nossa agulha. Vamos introduzir aqui a nossa agulha aqui, ó, e vamos fazer um ponto alto, tá? Vamos laçar novamente e aqui no próximo correntinha vamos fazer aqui um ponto alto. Dessa forma, laçamos novamente e na próxima correntinha um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, laçamos o nosso fio e aqui nós pulamos, ó, 1, 2. Na terceira correntinha, vamos introduzir a nossa agulha e vamos fazer um ponto alto. Laçamos o nosso fio novamente e aqui na próxima correntinha, um ponto alto. Laçamos novamente e na próxima correntinha, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, laçamos o nosso fio e aqui nós pulamos 1, 2. Na terceira, vamos introduzir a nossa agulha e vamos fazer um ponto alto. Laçamos o nosso fio novamente e na próxima correntinha, um ponto alto. Laçamos novamente e na próxima correntinha, um ponto alto. Já estamos aqui com 1, 2, 3 bloquinhos, tá? Duas correntinhas aqui de espaço e aqui vocês vejam que sobrou 1, 2, 3 correntinhas, ó. Vamos laçar o nosso fio e aqui na terceira correntinha vamos introduzir a nossa agulha e fazer aqui um ponto alto. Quando a carreira terminar com o espacinho vazio, vocês vão precisar subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos virar aqui o nosso trabalho, vamos laçar o nosso fio e aqui nesse espacinho vocês vão colocar só 2 pontos altos, tá? Porque como nós temos as 3 correntinhas aqui que a gente subimos, ficou com um ponto alto, tá? Duas correntinhas de espaço, laçamos o nosso fio. E aqui no próximo espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas de espaço, laçamos o nosso fio e aqui nesse próximo espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas de espaço, laçamos o nosso fio e aqui dentro desse último espacinho, vamos colocar 2 pontos altos assim. E um ponto alto, a gente vamos vir aqui, ó, contar aqui nessa alcinha, ó. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, vamos colocar um ponto alto, tá? Ficou assim. Vocês notem que aqui ficamos com 3 bloquinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficamos com 1, 2, 3, 4. Quando a carreira finalizar aqui no bloquinho, vocês fazem 5 correntinhas para estar subindo. 3, 4, 5. Vira o trabalho, laça o fio e aqui nesse próximo espacinho, 3 pontos altos, tá? Duas correntinhas de espaço, laçamos o nosso fio e aqui nesse próximo espacinho, 3 pontos altos.
duas correntinhas de espaço, e aqui nesse próximo espacinho, 3 pontos altos. Duas correntes de espaço, laçamos o nosso fio, e aqui nesse último ponto alto, bem na cabecinha dele aqui, ó, vamos introduzir aqui a nossa agulha com cuidado, vamos fazer um ponto alto, tá? Ficou aqui dessa forma, tá bom? Quando finalizar a carreira com o espacinho vazio, sobe 3 correntes. 2, 3. Vira o trabalho pro outro lado, laça o fio. E aqui no espacinho, coloca só 2 pontos altos, tá? 2. Com as 3 correntinhas que a gente subiu, ficou com um bloquinho de 3 pontos altos, né? 2 correntes de espaço, laça o fio. E no próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntes de espaço e no próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntes de espaço e aqui no espacinho vazio a gente vamos colocar 2 pontos altos aqui dessa forma. E um ponto alto que a gente vamos colocar, conferir aqui, ó, 1, 2, na terceira, agora a gente vamos colocar a partir dessa carreira aqui, sempre a gente vamos contar 1, 2, e na terceira vamos colocar nosso ponto alto, tá? Só aqui que ficou na quarta, porque aqui, quando a gente terminou lá as correntinhas do início, a gente voltou na sétima, tá? Então, a partir dessa segunda carreira aqui, a gente vamos colocar o ponto alto aqui na terceira correntinha, tá? Ó. Sobe 1, 2, 3, 4, 5. Quando finaliza a carreira no bloquinho, faz 5 correntinhas para estar subindo. Depois vira o trabalho, laça o fio e no próximo, esse espacinho aqui, coloca 3 pontos altos. 2 correntinhas de espaço. E aqui no próximo, 3 pontos altos. Eu vou precisar adiantar meu trabalho aqui. E aqui vocês vão continuar fazendo. Até vocês terem total de 19 carreiras, tá? Contando já com essas. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí vocês vão fazendo até completar 19 carreiras. Quando vocês chegarem na carreira 19, vocês vão terminar com esse espacinho aqui, ó. Um do lado e um do outro, tá? Então, quando finalizar a carreira no bloquinho vazio, vocês vão subir 3 correntinhas. Quando finalizar no bloquinho aqui cheio, vocês vão subir 5, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês no finalzinho. Cheguei, gente, aqui no finalzinho, ó. E aqui eu vou estar finalizando com vocês. Ó, finei as 2 correntinhas de espaço. Vou laçar o meu fio. E aqui, vou fazer um ponto alto, ó. Bem no último ponto alto, tá? Na cabecinha dele. Fiquei aqui, né, com minhas 19 carreiras, ó, tá? Como falei pra vocês, ó, a gente iniciou aqui com os espacinhos, tá vendo? Um do lado e um do outro. E aqui também, ó, finalizamos com 2 espacinhos, tá? E aqui eu vou estar cortando aqui meu fio pra iniciar com outra cor, tá? Agora aqui vou estar fazendo uma correntinha aqui pra estar ajustando aqui, tá? Agora eu vou estar pegando a minha outra cor aqui pra gente estar iniciando aqui a próxima carreira, tá? Já tô aqui com a minha outra cor, ó. Aqui a gente finalizamos a nossa carreira, né, da base. Agora aqui nesse outro lado aqui, ó, eu vou estar amarrando aqui, tá, o meu outro fio. Vocês podem estar iniciando com uma laçada inicial, mas vou estar fazendo um nozinho aqui, tá? Aqui eu vou estar passando aqui o meu fio pro outro lado, aqui dessa forma, tá? E vou estar pegando aqui o meu fio, ó, dessa forma. E aqui vou estar tirando a minha agulha devagar. Vou introduzir ela aqui novamente, tá? Só para ficar bem em cima aqui do nozinho. Aqui vou fazer aqui, ó,
ficou com uma correntinha, tá? Vamos fazer mais 2 correntes. Uma, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Vamos laçar o nosso fio. E aqui dentro desse mesmo espacinho, vamos colocar aqui um leque, tá? Que é 3 pontos altos, ó. 2 correntinhas de espaço. Passamos o nosso fio novamente. E mais 3 pontos altos. Dessa forma aqui. Tá puxando aqui esse meu fio laranja. Ele fica dessa forma aqui atrás, ó, gente, tá? Nem parece. Vou fazer uma correntinha de espaço, só aqui nesse lequezinho dos cantos, que eu vou colocar 2 correntinhas, tá? A partir daqui, vamos trabalhar com uma correntinha, tá bom? Passamos o nosso fio. E aqui no próximo espacinho, 3 pontos altos. Ó. Uma correntinha de espaço. E aqui no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente de espaço. E aqui no cantinho, o leque, tá? 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos, forma o nosso leque. Como assim, gente, ó. Agora, vamos fazer uma correntinha de espaço, tá? Vamos laçar o nosso fio. E aqui nesse espacinho, vamos trabalhar 3 pontos altos. Se você preferir trabalhar com 2 correntes de espaço, você pode, tá, gente? Aqui vocês vão continuar fazendo uma correntinha de espaço e 3 pontos altos em cada espacinho desse, tá? Quando chegar aqui nesse cantinho, vocês vão repetir esse leque aqui, ó, tá? Que é 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço e 3 pontos altos nesse cantinho. Aqui vocês vão fazer uma correntinha de espaço e 3 pontos altos, uma correntinha de espaço, 3 pontos altos. Aqui no cantinho, o leque novamente, tá? E aqui na lateral, vocês já sabem, né? Fazer aqui uma correntinha de espaço e 3 pontos altos em cada espacinho desse, tá, gente? Então, eu volto com vocês aqui já no finalzinho, tá bom? Cheguei, gente, aqui no final, ó, da minha carreira. Fiz aqui todinho, ó, o leque aqui nos cantinhos, como eu falei pra vocês, tá? Fiz aqui a minha correntinha de espaço. Agora, a gente vamos vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, na terceira correntinha. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? E no próximo ponto alto, vamos introduzir a nossa agulha e vamos fazer um ponto baixíssimo. E no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. E aqui dentro desse espacinho, vamos introduzir a nossa agulha e vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir 1, 2 correntinhas. Com esse ponto baixo aqui, equivale a um ponto alto, tá? Vamos laçar o nosso fio. E aqui dentro desse espacinho, vamos colocar 5 pontos altos, contando já com esse primeiro aqui, tá? Então, 2, 3, 4, 5 pontos altos, ó, dessa forma aqui, tá? Vamos estar trabalhando aqui a parte oval, tá? Uma corrente de espaço, vou laçar o meu fio. E aqui nesse próximo espacinho, vou colocar 5 pontos altos, tá? 2, 3, 4, 5. 3, 5. Aqui vocês vão fazer uma corrente de espaço. E aqui nesse espacinho, 5 pontos altos. Uma corrente de espaço e nesse espacinho, 5 pontos altos. Uma corrente de espaço e aqui no cantinho, que é o leque, ó, 5 pontos altos aqui dentro, tá? E eu volto com vocês aqui.
Concluir, gente, aqui a minha parte oval, ó, ficando com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 5 pontos altos, tá? Ó, agora aqui vamos fazer a parte reta. Vamos fazer uma correntinha de espaço, vamos laçar nosso fio. E aqui no próximo espacinho, 3 pontos altos, tá? Aqui vocês vão fazer uma correntinha de espaço. E aqui em cada espacinho desse, vocês vão colocando 3 pontos altos. Até chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Fiz, gente, aqui o lado da minha parte reta, ó. Fiz a minha correntinha de espaço. Agora vamos laçar o nosso fio. E aqui no cantinho, ó, vamos fazer 5 pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, ó. Uma correntinha de espaço, laçamos o nosso fio e aqui no próximo espacinho, 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5, ó. Aqui vocês vão continuar, tá? Fazer uma corrente de espaço e aqui vocês vão fazer 5 pontos altos. Uma corrente de espaço e 5 pontos altos. Uma corrente de espaço e 5 pontos altos. Aqui vocês vão fazer, depois que fizerem aqui os 5 pontos altos, eu volto com vocês aqui, tá? Concluí, gente, aqui a minha parte oval, ó. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 5 pontos altos. Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou laçar o meu fio e aqui trabalhar na lateral, ó, na parte reta, tá? 3 pontos altos. Aqui vocês vão seguir fazendo, ó, uma corrente de espaço e em cada espacinho desse, 3 pontos altos. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês, tá? Cheguei, gente, aqui no finalzinho, vou fazer minha correntinha de espaço. E aqui nesse primeiro ponto alto, aqui a gente fizemos um ponto baixo, né? Pra gente estar iniciando uma correntinha e mais uma. Então, aqui nessa segunda correntinha, vamos introduzir aqui a nossa agulha, ó. E vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas para a gente estar dando a altura de um ponto alto, tá? Vamos laçar o nosso fio. E aqui no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Laçamos o nosso fio. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Laçamos o nosso fio. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Laçamos o nosso fio. E aqui no último ponto alto, um ponto alto. Agora, vamos laçar o nosso fio novamente. E aqui nesse último ponto alto, vamos colocar mais um ponto alto, tá? Pra gente tá aí fazendo o aumento, né, da nossa carreirinha, tá? Só ajeitar aqui, gente, o meu fio que tá embolado. Ajeitei, gente, que o meu fio tá embolado. Aí, ficamos aqui com 3, 6 pontos altos. Vamos fazer uma corrente de espaço, vamos laçar o nosso fio. E aqui nesse próximo bloquinho de 5 pontos altos, vamos repetir aqui, tá? Eles, ó, ponto alto em cima de ponto alto. E no último ponto alto, vocês vão colocar mais um ponto alto, que vai ser o nosso aumento. Aí, nós vamos ficar com 6 pontos altos, tá? Mais um ponto alto aqui no último, ficando com 3, 6. Aqui nessa carreira, ficamos com 5, aqui vamos ficar com 6. Uma corrente de espaço, laçamos o nosso fio. E no próximo, um ponto alto. Aí, vocês vão fazer aqui, ó, tá? Até vocês ficarem com 6. Vocês vão colocar um ponto alto no último, para servir como aumento, e vão ficar com 6. Eu volto com vocês aqui, tá bom? No finalzinho. Concluí, gente, que a minha parte oval, eu fiz aqui uma corrente de espaço, vou laçar o meu fio, agora vocês prestem bem atenção, tá? A gente vamos vir aqui em cima desse primeiro ponto alto aqui, ó, da parte reta, e vamos colocar um ponto alto sobre ele. Esse ponto alto aqui, ele vai permanecer nessa carreira e nas próximas carreiras que virão, tá? Sempre vocês vão lembrar desse ponto alto aqui,
tá bom? Então, vocês prestem bem atenção nessa parte. Uma corrente de espaço, vamos laçar o nosso fio e aqui no próximo espacinho, colocar 3 pontos altos. Agora, vocês vão fazer uma corrente de espaço em cada espacinho desses 3 pontos altos, tá? Até chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Cheguei, gente, aqui no finalzinho, ó, fiz a minha correntinha de espaço, tá? Agora, vamos laçar nosso fio e vamos vir aqui nesse último ponto alto, ó. Vamos fazer um ponto alto sobre ele, tá? Vai ficar igual aqui no outro lado, ó. Igual aqui nessa... aqui, tá? Vamos fazer uma corrente de espaço, vamos laçar nosso fio e já vamos vir aqui nesse primeiro ponto alto aqui da parte oval, tá? E aqui vocês vão repetir, ó, os ponto alto sobre ponto alto e no último colocar um ponto alto, tá? Que serve como nosso aumento, ó, ficando com 6 nessa carreira. 3, 6. Então, aqui vocês vão fazer uma corrente de espaço e vão repetir 6 pontos altos aqui, tá? Colocar. Aqui também uma corrente de espaço e vão colocar os 6 pontos altos. E quando chegar aqui na parte, aqui no finalzinho da parte oval, eu volto com vocês. Concluir, gente, que a minha parte oval, ó, vou fazer uma continha de espaço, vou laçar o meu fio e vou vir sobre esse primeiro ponto alto aqui, ó, e vou fazer um ponto alto, tá? Ó, ficando assim. Agora, vocês vão fazer uma continha de espaço, vão laçar o fio aqui e no próximo espacinho, 3 pontos altos. Aqui vocês vão continuar uma corrente de espaço em cada espacinho desses 3 pontos altos. Eu volto com vocês aqui no finalzinho. Cheguei, gente, aqui no finalzinho, ó, da carreira. Fiz aqui uma correntinha de espaço, vou laçar o meu fio e vou vir sobre esse ponto alto aqui e vou fazer um ponto alto. Uma corrente de espaço e aqui nesse primeiro ponto alto, ó, 1, 2, 3, na terceira corrente, vamos introduzir a nossa agulha e fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas para a altura de um ponto alto. Vamos laçar o nosso fio. E aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. 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 E no último ponto alto, vamos colocar esse ponto alto aqui. E mais um ponto alto, formando aí 7 pontos altos. 3, 6, 7, tá? Ficando com 7 pontos altos. Aqui na primeira carreira que a gente iniciou aqui, depois dessa carreira aqui do leque, ó, a gente ficando nessa carreira aqui com 5 pontos altos, aqui com 6, aqui com 3, 6, 7. Uma corrente de espaço, e aqui vocês vão seguir, ó. Colocar aqui um ponto alto sobre cada ponto alto e no último coloca mais um ponto alto, formando 7, tá? Vamos fazer aqui a parte oval e eu volto com vocês aqui no finalzinho. Concluí, gente, aqui a minha parte oval. Agora vamos fazer uma correntinha aqui de espaço. Vamos laçar o nosso fio e vir aqui sobre esse ponto alto e vamos colocar um ponto alto, tá? Lembrando que eu falei que esse ponto alto aqui vai permanecer nessa carreira e nessas próximas carreiras que virão, tá? Agora, vamos laçar o nosso fio e aqui, ó, nesse espacinho, vamos colocar 2 pontos altos, formando aqui um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Como tem esse ponto alto aqui, com mais esses 2 formam 3, tá? Um bloquinho aí. Uma correntinha de espaço. Agora, aqui vocês vão colocar 3 pontos altos, uma correntinha de espaço em cada espacinho desses 3 pontos altos. E eu volto com vocês aqui, tá? Fiz aqui, gente, ó, a minha parte reta, eu fiz uma correntinha aqui de espaço. Vamos laçar o nosso fio, ó. E aqui dentro desse espacinho, vamos colocar 2 pontos altos, ó. E aqui em cima desse ponto alto, um ponto alto. Então, dessa forma. Uma correntinha de espaço, vamos laçar o nosso fio e aqui na parte oval já vamos
fazer aqui, ó, um ponto alto, tá? Aqui vocês vão repetir, tá? Ó, ponto alto sobre ponto alto. E aqui no último vocês vão colocar mais um ponto alto, formando aqui 7 pontos altos, tá? Se aqui nessa carreira aqui temos 3, 6, aqui nós estamos fazendo com 7, tá? Então, vocês colocam um ponto alto no finalzinho aqui, tá? E aqui, ó, quando vocês finalizarem aqui a parte oval, vocês vão fazer uma correntinha de espaço. Aí vocês vão fazer aqui, ó, um ponto alto, tá? Vão laçar o fio de vocês, fazer um ponto alto. Aqui dentro desse espacinho, 2 pontos altos, igual como a gente fizemos aqui, ó. Ó, 2 pontos altos, tá? Vão fazer aqui uma correntinha de espaço e aqui nesse espacinho, 3 pontos altos, tá? E chegando aqui no final, eu volto com vocês já aqui, tá? Cheguei, gente, no finalzinho da minha carreira, ó. E aqui fiz toda a minha parte oval, ó, como falei pra vocês. Aqui, ó, fiz o ponto alto sobre esse ponto alto que a gente vinha fazendo. E 2 pontos altos aqui no espacinho, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que nessa primeira carreira aqui a gente ficamos com 8 bloquinhos de 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Aqui é o leque, ó. E nessa outra carreira ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, uma carreira a gente fica com 8, uma com 9, uma com 8 e uma com 9, tá? Para vocês não se perderem. Fiz aqui a minha correntinha de espaço. E aqui, vou laçar o meu fio e dentro desse espacinho aqui, vou colocar 2 pontos altos. Dessa forma. Lacei o meu fio novamente, vou vir sobre esse ponto alto e vou colocar um ponto alto. Tá? Ficando assim. Uma correntinha de espaço, vamos vir aqui nesse primeiro ponto alto. Na terceira correntinha aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, vamos laçar o nosso fio. E aqui vamos fazer um ponto alto, ó. Vamos repetir aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, e aqui no último vamos ficar com aumento. Vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Concluí aqui, ó, meus pontos altos, fiquei aqui com 3, 6, 7, 8. Nessa carreira aqui, a gente vai ficar com 8 pontos altos aqui, tá? Na parte oval. Aí, vocês vão fazer uma correntinha de espaço e aqui no próxima fatia que vocês vão colocar 8, tá? Sempre vocês vão fazer aqui no último mais um ponto alto para fazer o aumento, tá? Aí, eu volto com vocês aqui já no finalzinho, tá? Da parte oval. Concluí, gente, que é a minha parte oval, ó, todinha. Vamos fazer agora uma corrente de espaço. Vamos laçar o nosso fio e aqui sobre esse ponto alto, vamos colocar um ponto alto, tá? Agora, uma corrente de espaço, vamos laçar o nosso fio e nesse próximo espacinho aqui, vamos colocar 3 pontos altos. Agora aqui vocês vão fazer, ó, a parte reta, vão fazer uma correntinha de espaço em cada espacinho desse 3 pontos altos, tá? Quando chegar aqui, vocês vão fazer uma correntinha de espaço, em cima desse ponto alto aqui, vocês vão colocar um ponto alto, tá? Uma correntinha de espaço, já pula aqui para a parte oval e vão aqui fazer, né, os 8 pontos altos, tá? Vamos ficar nessa carreira aqui com 8, tá? Aqui nessa carreira anterior ficamos com 3, 6, 7. Então, sempre no último ponto alto aqui, vocês colocam mais um para formar os 8 pontos altos, tá? Vocês vão concluir a parte oval aí de vocês tudinho. Quando chegar aqui, vocês vão fazer, né, uma correntinha de espaço e vão fazer um ponto alto sobre esse ponto alto aqui. Uma correntinha de espaço, vocês já vêm aqui para esse espacinho aqui e faz 3 pontos altos. Aí vocês vão continuar. Uma correntinha de espaço, 3 pontos altos. Volto com vocês já aqui no finalzinho, tá? Cheguei, gente, aqui no finalzinho da minha carreira, ó, fiz aqui a minha correntinha de espaço. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui sobre esse ponto alto, ó, e fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de espaço e vou contar aqui nesse primeiro ponto alto. 1, 2, e na terceira correntinha, vamos fazer aqui
um ponto alto, tá? Agora vamos subir 1, 2, 3. Vamos laçar o nosso fio e no próximo ponto alto, um ponto alto. Agora aqui nessa carreira vocês vão fazer, ó, vão repetir aqui, né, os pontos altos. E no último colocar mais um ponto alto. Vamos ficar com 9 pontos altos aqui, tá? Então, vou fazer aqui e volto com vocês. Fiz aqui, gente, os meus 9 pontos altos, ó, 3, 6, 9. Aqui vocês vão fazer uma correntinha de espaço e aqui na próxima fatia vão colocar aqui os 9 pontos altos, tá? Sempre aqui o aumento, né, vai ser no finalzinho aqui, tá? Ó, como aqui. Então, vocês vão concluir aí a parte oval de vocês e eu volto com vocês aqui, tá? Finalizei, gente, que a minha parte oval, ó. Vou fazer uma correntinha aqui de espaço, vou laçar o meu fio e vou vir aqui sobre esse ponto alto e fazer um ponto alto. Vamos laçar o nosso fio e aqui nesse espacinho vamos colocar 2 pontos altos. Dessa forma. Agora aqui vocês vão fazer uma correntinha de espaço e em cada espacinho desse vocês vão colocar 3 pontos altos, tá? Até chegar aqui eu volto com vocês. Fiz aqui, gente, a minha parte reta. Fiz aqui uma correntinha de espaço, vou laçar o meu fio. E aqui, ó, nesse espacinho, vou colocar 2 pontos altos. Vou laçar o meu fio e nesse ponto alto aqui, vou colocar um ponto alto. Uma correntinha de espaço e vim aqui na parte oval, já no primeiro ponto, e fazer um ponto alto. Dessa forma. Agora aqui vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, ó. E aqui no último vou colocar um ponto alto, fazendo o aumento, né? Nessa carreira estamos trabalhando com 9 pontos altos, tá? Colocando o aumento e dar os 9 pontos altos. Então, vou fazer os meus aqui e volto com vocês. Fiz aqui, gente, os meus 9 pontos altos, ó. 3, 6, 9. Aqui vocês vão fazer uma correntinha de espaço e vão vir aqui na próxima fatia e vão colocar aqui, tá? Ponto alto sobre ponto alto e no final mais um ponto alto, tá? Completando aí fazendo os 9 pontos altos. Vocês vão fazer a parte oval de vocês e quando chegar aqui, ó, na parte reta, vocês vão fazer aqui uma correntinha, né, de espaço aqui, quando terminar a parte oval, vão vir sobre esse ponto alto, vão colocar um ponto alto sobre ele. Aqui vocês vão fazer 2 pontos altos nesse espacinho, vocês vão fazer uma correntinha de espaço e aqui em cada espacinho desse aqui, vocês vão colocar 3 pontos altos, tá? Volto com vocês aqui já no finalzinho, tá bom? Cheguei, gente, aqui no final da minha carreira, ó, fiz aqui a minha correntinha de espaço. Agora vamos laçar o nosso fio e vamos vir aqui nesse espacinho, ó. Vamos fazer aqui 2 pontos altos. Passamos o nosso fio e sobre esse ponto alto, um ponto alto, uma correntinha de espaço e vamos vir aqui sobre esse primeiro ponto alto, na terceira correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora vamos subir 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vamos laçar o nosso fio e aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. Aqui vocês vão repetir ponto alto sobre ponto alto e aqui no último ponto alto vocês vão colocar mais um ponto alto, formando 10 pontos altos. Vou fazer aqui e volto com vocês. Fiz aqui, gente, meus 10 pontos altos, 3, 6, 9 e 10, tá? Aqui vocês vão fazer uma correntinha de espaço e vocês vão colocar ponto alto sobre ponto alto e no último vão colocar mais um ponto alto, formando 10 pontos altos. Então, vocês vão trabalhar, né, aqui a parte oval de vocês, todinha, tá? Dessa forma. E quando chegar aqui, no finalzinho, ó, da parte oval, vocês tiverem concluído aqui, tá? Vocês vão fazer uma correntinha de espaço. Aí vocês vão vir sobre esse ponto alto aqui e vão colocar um ponto alto. Uma corrente de espaço, com a salva de vocês vão vir aqui nesse espacinho e colocar 3 pontos altos. E assim vocês vão trabalhar aqui a parte reta, uma correntinha de espaço e em cada espacinho desse 3 pontos altos, tá? Quando chegar aqui, vocês vão fazer, eu volto com vocês aqui, tá?
fiz, gente, aqui a minha parte oval, ó, todinha, como falei pra vocês. Aqui fiz a minha parte reta, ó. E aqui vamos fazer uma pontinha de espaço. Vamos laçar o nosso fio e sobre esse ponto alto aqui vamos fazer um ponto alto. Uma corrente de espaço, vamos laçar o nosso fio e vamos vir aqui nesse primeiro ponto alto aqui da parte oval e um ponto alto. Aqui vocês vão fazer igualmente na outra parte, vamos colocar aqui ponto alto sobre ponto alto e aqui no último mais um ponto alto, tá? Formando aí os 10 pontos altos. Então, vocês vão fazer a parte oval de vocês tudinho. Quando chegar aqui, vocês vão fazer, quando finalizar aqui a parte oval, vocês vão fazer uma corrente de espaço. Vão laçar o fio de vocês, vão vir sobre esse ponto alto e colocar um ponto alto. Uma correntinha de espaço e aqui nesse espacinho aqui, 3 pontos altos. Aqui em cada espacinho desse, 3 pontos altos, tá? E eu volto com vocês já aqui no finalzinho. Cheguei, gente, aqui no final da minha carreira, ó. Vou fazer a minha correntinha de espaço, vou laçar o meu fio e vou vir sobre esse ponto alto e vou fazer um ponto alto, tá? Dessa forma, uma correntinha de espaço. Aí vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, na terceira correntinha eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Essa aqui foi a nossa última carreira dessa forma, tá? Então aqui nós ficamos com 3, 6, 9, 10 pontos altos aqui na parte oval, tá? Em cada fatia dessa. Então agora a gente vamos precisar cortar o nosso fio aqui, ó, pra tá colocando a outra cor, tá? Então, vocês conferem antes de vocês cortarem se em cada fatia dessa aqui da parte oval vocês têm 10 pontos altos, tá? Para depois dar errado, vai dar errado lá no dedo, se tiver faltando um ponto alto em cada fatia dessa aqui. Então, em cada fatia dessa aqui a gente ficamos com 10 pontos altos, vocês contem aí, tá? E aqui, né, a gente ficamos aqui, ó, com um espacinho e um espacinho, tá? Aqui também, ó, tá vendo? Um espacinho aqui e um aqui, no outro lado do mesmo jeito. Então, vou estar pegando a minha tesoura aqui pra estar cortando. Peguei aqui minha tesoura, agora eu vou estar cortando aqui. E aqui vou fazer uma correntinha dessa forma aqui. Puxar aqui, tá, gente? Agora eu vou estar pegando a minha outra cor aqui pra nós estar dando início na próxima carreira. Já tô aqui com a minha outra cor, gente, ó, agora nesse primeiro espacinho aqui, antes aqui da parte oval, eu vou estar pegando aqui e vou estar fazendo um nozinho aqui, tá, gente? Ó, dessa forma. Agora eu vou estar passando ele aqui pra esse outro lado. Tá introduzindo a minha agulha aqui por baixo, vou estar pegando aqui o meu fio. Vou tirar ela com calma, vou estar colocando dessa forma e vou estar... Ficou aqui como se fosse uma correntinha, tá? Então, vou fazer mais duas, ó. E aí, ficamos com 1, 2, 3, tá? Vou laçar o meu fio aqui e vou fazer aqui um ponto alto. Lacei meu fio novamente e fiz mais um ponto alto, dessa forma aqui, tá? Agora, vamos fazer uma correntinha de espaço, vou laçar o meu fio, vou pular esse primeiro ponto alto aqui, ó. Dessa primeira fatia, vou pular ele e vou vir aqui nesse segundo ponto alto. E vou fazer um ponto alto. Dessa forma, tá? Vou laçar o meu fio e vou vir aqui no segundo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui no mesmo ponto alto e vou fazer um ponto alto, ficando assim, tá? Fazer uma correntinha aqui de espaço, laçar o meu fio e vou pular um ponto alto. Vim aqui no segundo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Lacei meu fio novamente e aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. Lacei meu fio novamente e vim aqui no mesmo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço, vou laçar o meu fio e vou pular um ponto alto. No segundo ponto alto, venho e faço um ponto alto. Lacei o meu fio e faço no próximo mais um ponto alto. Lacei o meu fio e venho no mesmo ponto alto e coloco mais um ponto alto. Ficando dessa forma aqui, tá?
Então, vou fazer aqui uma correntinha de espaço, laçar o meu fio e vou vir aqui nesse espacinho e vou colocar 3 pontos altos. 2, 3, tá? 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, lacei o meu fio, pulo o primeiro ponto alto e no segundo ponto alto, um ponto alto. Lacei o meu fio e no próximo ponto alto, um ponto alto. Lacei o meu fio e aqui no mesmo ponto alto, coloco um ponto alto, tá? Uma corrente de espaço, vou laçar o meu fio e pulo um. No segundo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Lacei meu fio e venho no mesmo ponto alto e coloco um ponto alto. Como dessa forma. Uma corrente de espaço, vou laçar o meu fio e pulo um ponto alto. No próximo ponto alto aqui, um ponto alto. Lacei o meu fio e no próximo um ponto alto. Lacei meu fio novamente e venho no mesmo ponto alto, coloco um ponto alto, tá? Uma corrente de espaço e aqui no espacinho, entre uma fatia e outra, coloco 3 pontos altos. Dessa forma, tá? Acho que deu pra vocês pegarem aí, tá bom? Ó. Note que aqui em cima dessa fatia a gente fica com 3 bloquinhos. 1, 2, 3, tá? E no meio, entre uma fatia e outra, vocês colocam aqui 3 pontos altos, tá? Então, vocês vão fazendo essa parte oval aí de vocês. E quando estiver aqui no finalzinho, eu volto aqui com vocês, tá? Fiz tudinho, gente, aí como vocês estão vendo, tá? A parte oval aqui. E aqui, né, fiz uma correntinha de espaço, tá? Agora vamos laçar o nosso fio e vamos vir aqui nesse primeiro espacinho aqui, ó, da parte reta. Vamos colocar 3 pontos altos, tá? 3 pontos altos. Dessa forma aqui, tá? Uma correntinha de espaço, vamos laçar o nosso fio e aqui nesse próximo espacinho, vamos colocar mais 3 pontos altos. Uma corrente de espaço. Agora, vocês vão seguindo, fazendo a parte reta de vocês, ó. Vão colocar 3 pontos altos em cada espacinho desse, tá? Aqui separado por uma correntinha de espaço, tá? Em cada espacinho, 3 pontos altos. E aqui nesse espacinho aqui, ó, vocês colocam 3 pontos altos, uma correntinha de espaço e aqui nesse próximo 3 pontos altos. Eu volto com vocês aqui, tá? Fiz aqui, gente, a minha parte reta, ó, todinha, tá? E aqui vamos fazer uma correntinha de espaço, ó, vamos laçar nosso fio e vamos pular esse primeiro ponto alto. Vamos vir no segundo ponto alto, vamos colocar um ponto alto. Lacei o meu fio e vou vir aqui no próximo ponto alto e colocar um ponto alto. Lacei o meu fio novamente e vou vir aqui no mesmo ponto alto e colocar mais um ponto alto, ficando assim, tá? Estamos pulando esse primeiro. Uma correntinha de espaço, lacei o meu fio, pulo esse ponto alto e aqui no segundo, um ponto alto. Lacei o meu fio e no próximo ponto alto, um ponto alto. Lacei o meu fio e aqui no mesmo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de espaço, lacei o meu fio e pulo esse primeiro. No segundo, um ponto alto. Lacei o meu fio e aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. Lacei o meu fio e no mesmo ponto alto, um ponto alto. Ó, tá? Aqui vocês vão pular esse ponto alto aqui e vão colocar dentro desse espacinho 3 pontos altos, tá? Aí vocês vão pular o primeiro aqui e botar nesse aqui. Vocês vão vir seguindo fazer igualmente como nós estamos fazendo aqui, ó, tá? Então, vocês vão fazendo a parte oval de vocês, tudinho, tá? Quando chegar aqui, vocês coloquem aqui, ó. Quando finalizar a parte oval de vocês aqui, vocês fazem uma correntinha de espaço e aqui nesse espacinho 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, nesse outro espacinho 3 pontos altos. Aí vocês vão seguindo uma correntinha de espaço e 3 pontos altos em cada espacinho desse, tá? E quando chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês.
Chegando, gente, aqui no finalzinho da minha parte reta, eu fiz uma correntinha aqui de espaço, vou laçar o meu fio e vou vir aqui dentro desse espacinho aqui, ó, e vou colocar meus 3 pontos altos, tá? Três pontos altos, tá? Uma correntinha de espaço. Agora a gente vamos vir aqui nesse primeiro ponto alto, aqui na terceira correntinha, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Agora a gente vamos precisar cortar aqui o nosso fio para tá começando com a outra cor, tá? E nessa carreira aqui, gente, a gente ficamos aqui com 60 bloquinhos, tá? De 3 pontos altos, tá? Contando aqui tudinho ela, a gente ficamos aí com 60 bloquinhos, tá? Então, antes de vocês cortarem o fio, vocês contem se vocês estão com 60 bloquinhos, tá? Porque se não tiverem, vai dar errado na carreira do bico, tá bom, gente? Então, vou estar cortando aqui o meu, pra tá dando início com a outra cor. Tá puxando aqui, ó, fazendo aqui uma correntinha, tá? Vou estar pegando a minha outra cor aqui pra tá dando início na próxima carreira, tá? Já tô aqui, gente, com a minha outra cor. Agora vocês podem vir aqui, né? Em qualquer espacinho desse, tá? Eu vou estar pegando aqui meu fio e tá fazendo um nozinho, tá? Dessa forma aqui. Agora eu vou estar passando pra cá, pra esse outro lado, tá bom, gente? Tá introduzindo aqui a minha agulha aqui por baixo, ó. Tá pegando aqui, e aqui eu tiro e coloco do lado certinho aqui, tá? Então, vou aqui, ficou aqui como uma correntinha, vou fazer mais duas correntinhas. Ficou aqui com 1, 2, 3, tá? Lacei aqui meu fio, vou vir aqui e vou aqui fazer um ponto alto, tá? Só ajeitar aqui. Lacei meu fio novamente e vou vir aqui no mesmo espacinho e fazer mais um ponto alto, tá? Ficando assim. Agora que eu vou fazer aqui uma correntinha, vou laçar o meu fio e vou vir aqui nesse próximo espacinho e vou colocar 3 pontos altos. Vocês podem estar fazendo aí com 2 correntinhas, tá? Eu faço aqui com uma e dá super certo, tá? Então, essa carreira aqui ela não tem erro, tá? Vocês vão fazendo uma correntinha em cada espacinho desse aqui, vocês vão colocando 3 pontos altos, tá? Até no final, tá bom? Então, essa carreira aqui, ela vai seguir dessa forma aqui, tá? Não vai ter erro. Uma correntinha e no próximo 3 pontos altos. Então, vocês vão fazendo aí o de vocês até chegar no finalzinho, eu volto com vocês, tá? Lembrando que ela é uma correntinha de espaço e 3 pontos altos em cada espacinho desse aqui, tá? Então, não vai mudar nada, tá bom, gente? Quer dizer, ela vai seguir assim. É só essa primeira carreira que foi assim, tá? Mas essa carreira aqui vai ser dessa forma aqui, tá bom? Então, eu volto com vocês já no finalzinho dela, tá? Cheguei, gente, aqui no final da minha carreira, ó, fiz toda a minha carreira, tá? Aí, dessa forma. E aqui vou fazer uma correntinha de espaço, né? Como a gente vinha fazendo. E aqui nesse primeiro ponto alto, na terceira correntinha, vou introduzir a minha agulha e fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora aqui vou estar cortando o meu fio para estar iniciando com a outra cor, tá? Então, aqui vou estar fazendo uma correntinha e tá apertando aqui, ó, tá? Agora eu vou pegar aqui minha outra cor pra tá iniciando aqui, tá, gente? Já tô, gente, aqui com a minha outra cor. Agora eu vou vir aqui entre um espacinho desse, tá puxando aqui meu fio, tá fazendo aqui um nozinho, ó, tá? E aqui vou estar puxando meu fio desse outro lado. E aqui vou estar introduzindo a minha agulha, tirar novamente ela e colocar aqui certinho. E aqui vou estar fazendo, ficou aqui como uma correntinha, tá? Fazer mais 2, ó. A da altura de um ponto alto. Então, ficamos com 1, 2, 3. Lacei meu fio, vou vir aqui e fazer um ponto alto. Lacei meu fio, vou vir aqui e fazer um ponto alto, tá? Ficando aí dessa forma, só ajeitar aqui meu ponto alto, tá, gente? Então, uma corrente de espaço, vou laçar o meu fio
E vou vir aqui no próximo espacinho e vou fazer 3 pontos altos, tá? Ó, aqui a gente ficamos com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, 3 pontos altos. Então, essa carreira aqui também não vai mudar nada, tá? Vai seguir a mesma sequência aqui dessa segunda, ó. Uma corrente de espaço e 3 pontos altos em cada espacinho desse aqui, tá? Então, eu volto com vocês lá no finalzinho. Cheguei, gente, aqui no final da minha carreira, ó, fiz aqui uma corrente de espaço. Agora, vamos vir nesse primeiro ponto alto e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Aqui na cabecinha dele, ó. Ponto baixíssimo. Agora, nós não vamos cortar o nosso fio, tá? Nós não vamos cortar. Vamos trabalhar com ele agora, tá? Então, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes, tá? E essa carreira aqui vai ser carreira de alcinha. Vai vir aqui nesse espacinho, ó. E vamos fazer aqui um ponto baixo, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vim aqui no próximo espacinho, um ponto baixo, ó. Dessa forma aqui, tá, gente? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos vir no próximo espacinho e um ponto baixo. Então, vocês vão seguir fazendo dessa forma, tá? 5 correntinhas e aqui no espacinho um ponto baixo, tá? Então, vocês vão seguindo fazendo aí e eu volto com vocês no finalzinho. Cheguei, gente, aqui no final da minha carreira de alcinha, ó, tô aqui com 5 correntinhas e nós não vamos finalizar aqui nesse espacinho, tá vendo essa primeira alcinha? Aqui na primeira correntinha, nós vamos introduzir aqui a nossa agulha e vamos estar fazendo aqui um ponto baixíssimo, tá? Dessa forma. Agora que nós vamos vir aqui nessa primeira alcinha aqui, tá? E vamos fazer um ponto baixo, ó. Vamos subir 1, 2 correntinhas aqui para dar altura de um ponto alto, tá? E vamos fazer aqui, dentro dessa primeira alcinha, um total de 9 pontos altos, contando já com esse primeiro, tá? 9 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos, ó. 3, 6, 9, tá? Então, feitos os 9 pontos altos, nós vamos vir aqui na próxima alcinha e vamos fazer um ponto baixo, ó, dessa forma, tá? Um ponto baixo. Feito o ponto baixo aqui, vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Feito as 5 correntinhas, vem na próxima alcinha e faz um ponto baixo, ficando assim. Agora, sem fazer nenhuma correntinha aqui de espaço, tá? Vamos laçar, vamos vir na próxima alcinha e vamos colocar 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vocês vão seguindo dessa forma, tá? Aqui, ó, 3, 6, 9. Vim na próxima alcinha, faz um ponto baixo, ó. Faz 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Feito as 5 correntinhas, vem na próxima alcinha, um ponto baixo. Feito um ponto baixo aqui, laço o fio e vem na próxima alcinha e coloca os 9 pontos altos, tá? Assim vocês vão seguindo até chegar no finalzinho dessa carreira, eu volto com vocês. Cheguei, gente, aqui no finalzinho da carreira, ó, pra finalizar aqui com vocês, tá? Aqui tô com meus 9 pontos altos, ó. Agora eu vou aqui vir nessa alcinha e vou fazer um ponto baixo, ó. Vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou vir aqui nessa próxima alcinha e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Vai ficar dessa forma aqui, no finalzinho, ó. Agora a gente vai vir aqui nesse primeiro ponto alto, ó. Na terceira correntinha aqui, vamos introduzir aqui a nossa agulha e fazer um ponto baixíssimo, tá? Dessa forma. Agora vamos subir
Uma, duas, três, quatro. Três correntinhas para dar altura de um ponto alto e uma de separação, tá? Vamos laçar o nosso fio e vamos vir aqui no próximo ponto alto e vamos fazer um ponto alto, tá? Uma corrente de espaço, laçamos o nosso fio e aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de espaço, laçamos o nosso fio e aqui no próximo ponto alto, ponto alto. Uma corrente de espaço e aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de espaço e aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de espaço e aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de espaço e aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de espaço e aqui no próximo, no último ponto alto, um ponto alto, tá? Fica aí com uma corrente de espaço, ó. 3, 6, 9. Sem fazer nenhuma correntinha aqui, sem fazer nenhuma corrente aqui. Vamos vir aqui nessa alcinha e vamos fazer aqui um ponto baixo, tá? Sem fazer nenhuma corrente, vamos laçar e vamos vir aqui no próximo bloquinho de 9 pontos altos. No primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto, ó, dessa forma, tá? Aí uma corrente de espaço, no próximo ponto alto, um ponto alto, uma corrente de espaço, e aqui a gente vamos fazendo, né, os pontos altos, ó, tá? Com uma correntinha de espaço aí, até completar os 9, tá? Ó. Sempre vocês vão colocando uma correntinha de espaço, até completar os 9. Chegando aqui no final, ó, vocês vêm na alcinha e fazem um ponto baixo. Aí vocês laçam o fio e vêm aqui no próximo bloquinho de 9 pontos altos e coloca aí um ponto alto para cada ponto alto, separado por uma correntinha, tá? Então vocês vão fazendo aí e eu volto com vocês lá no finalzinho, tá? Para mostrar como vai finalizar e fazer a carreira do bicozinho, tá? Cheguei, gente, aqui no final da minha carreira, ó. Aí sobrou aqui uma alcinha, né? A gente vamos vir aqui nela e vamos fazer aqui um ponto baixo, tá? Dessa forma. Aqui nesse primeiro ponto alto, nós vamos vir aqui na terceira correntinha dele, ó. E vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Aí vamos cortar aqui, que a gente vamos vir com a outra cor, tá? Então, vou fazer aqui uma correntinha dessa forma aqui e tá puxando assim. Agora, eu vou estar pegando a minha outra cor aqui, pra gente tá dando início aqui na carreira do bicozinho, tá? Peguei, gente, com a minha outra cor e bem aqui, ó, tem esse primeiro ponto alto, bem aqui, entre um e o outro, a gente vamos entrar, tá? Nosso fio. E aqui eu vou estar fazendo um nozinho, tá? Dessa forma aqui. Vou pegar e passar aqui para esse outro lado, tá? Assim. Aqui eu vou estar fazendo, puxando aqui dessa forma, eu vou tirar e vou colocar dessa forma aqui. Vou aqui fazer, ficou aqui como uma correntinha, tá? Vou subir aqui uma, duas, tá? Então, aqui eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo, ó, dessa forma assim, tá? Agora a gente vamos escondendo já esse fio aqui. Vamos vir aqui nesse próximo espacinho, vamos fazer um ponto baixo, tá? Sobe uma, duas correntinhas, vamos entrar aqui, ó, entre essas duas alcinhas, vamos fazer um ponto baixo, ó, dessa forma. Aqui no próximo espacinho, uma, duas, ó, fizemos o ponto baixo e subimos duas correntinhas. Vamos pegar essas duas alcinhas aqui, entrar com a agulha e vamos fazer um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo.
duas correntes aqui e entrar aqui entre as duas alcinhas e fazer um ponto baixo. Vim aqui no próximo espacinho, um ponto baixo. Duas correntinhas. Vamos entrar aqui nas duas alcinhas. Vamos fazer um ponto baixo. Ficando aí com esses bicozinhos, tá? Aqui, vamos vir no outro espacinho. Vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Entrar aqui entre as duas alcinhas e fazer aqui um ponto baixo. Aqui no próximo espacinho, um ponto baixo. Duas correntinhas. Vem aqui, entrar por baixo das duas alcinhas, fazer aqui um ponto baixo. 3, 6, 7. Vamos vir aqui no espacinho e vamos colocar um ponto baixo. Então, ficamos aqui com 3, 6, 7, tá? 7 bicozinhos. Cada um desse aqui a gente vamos ficar com 7 bicozinhos, assim, dessa forma, tá? Agora aqui nós vamos vir aqui nesse ponto baixo, onde a gente fizemos das alcinhas, vocês lembram? A gente vamos vir aqui e vamos fazer um ponto baixo dessa forma, tá? Aí aqui nós já vamos vir aqui, ó, pular esse primeiro ponto alto e aqui entre esse espacinho a gente vamos colocar aqui um ponto baixo. Subir duas correntinhas, vamos introduzir aqui a nossa agulha embaixo dessas duas alcinhas e vamos fazer aqui um ponto baixo, né? Formando aí um bicozinho. No próximo espacinho, um ponto baixo. Duas correntinhas e aqui vamos fazer mais um bicozinho, tá? No próximo espacinho, um ponto baixo. Duas correntinhas e aqui formando mais um bicozinho, tá vendo? Um ponto baixo, duas correntinhas e aqui mais um bicozinho. No próximo espacinho, um ponto baixo, duas correntinhas e aqui mais um bico. 3, 5. No próximo espacinho, duas correntinhas, aqui um ponto baixo, duas correntinhas, aqui mais um bicozinho, um ponto baixo, duas correntinhas e mais um bicozinho. 3, 6, 7. E aqui no próximo espacinho, só um ponto baixo, tá? Dessa forma aqui. Então, aqui nesse espacinho aqui, ó, vamos colocar um ponto baixo, tá? Dessa forma. Aqui você já vem no próximo, ó, pula esse primeiro ponto alto e no próximo vocês vão fazer aqui um ponto baixo, subir duas correntinhas e fazer o bicozinho, tá? E dessa forma vocês vão seguindo por toda essa carreira e eu volto com vocês já no finalzinho. Cheguei, gente, aqui no finalzinho da minha carreira, ó. Aqui vou fazer o meu ponto baixo aqui. E aqui vou vir aqui bem no meio, tá? Aqui onde era essa alcinha, ó. Nesse ponto baixo e fazer um ponto baixo dessa forma, tá? Agora a gente vamos vir aqui nessa primeira alcinha aqui que a gente iniciamos, ó. Vamos introduzir aqui a nossa agulha. Vamos estar puxando o nosso fio. E aqui vamos estar fazendo um ponto baixíssimo, tá? Agora aqui eu vou estar cortando meu fio. E tá fazendo aqui uma correntinha, tá? Dessa forma aqui, gente. Então, ficou assim, tá? O nosso tapete. Eu vou já estar mostrando aqui pra vocês. O arremate vocês fazem aí pelo lado de trás, tá? Então, vai ficar tudo pelo lado de trás o arremate. Aí vocês fazem da forma de vocês, tá? Então, vou estar colocando meu tapete aqui pra vocês verem como é que ele ficou. E dessa forma, gente, ficou o nosso tapete maravilhoso, tá? Os arremates ainda estão aqui pra mim estar fazendo. E você pode aí estar fazendo, tá? Da forma que você preferir o arremate. Ficou muito lindo, gente.
E você pode estar utilizando a cor da sua preferência, tá? E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula.